Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Como a Michele colocou, nós tentamos estudar um pouco, mas a gente sabe que quanto mais a gente estuda e tem o conhecimento, a responsabilidade também é proporcional a isso. E hoje nós trouxemos um tema para a gente refletir, que é um pouco complexo, mas muito importante e que nos traz muitas responsabilidades, que é a educação infantil. E eu coloquei até um subtítulo, né? Desafio eminente, porque não deixa de ser um desafio a educação da criança, em todos os aspectos. E quando nós falamos de educação, e hoje se fala muito, principalmente aqui no nosso país, que a base é a educação, nós pouco recebemos orientações ou temos formação a respeito do que seja a educação. Então, hoje nós vamos trazer alguns aspectos à luz da doutrina espírita para que a gente possa refletir, aprender e orientar o nosso caminho, aqueles que são pais, aqueles que são avós, ou mesmo responsáveis pela educação de uma criança. Então, eu coloquei aqui duas frases inicialmente, que é a primeira, muito conhecida de muitos, né? Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Isso foi proferido por Pitágoras, né? Em um tempo muito remoto. Então, já se imaginava e previa o quão é importante a educação da criança, porque a criança vai ser o homem no futuro, e esse homem terá responsabilidades, e essas responsabilidades, se não tiverem um embasamento de formação, ela poderá sucumbir. E aqui nós trouxemos também uma outra mensagem de Amélia Rodrigues, um espírito que veio por meio do Chico Xavier, nos trazer muitos ensinamentos, que a criança é a sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. E nós sabemos que o investimento na educação, algumas vezes está sendo postergado, né, ou negligenciado pelos desafios que muitas uniões têm enfrentado no dia a dia. A vida é simples, mas ela não é fácil. E, às vezes, para nós lidarmos com esses problemas, e na maioria das vezes nós não somos preparados, né, para isso, então surge essa dificuldade. A infância, que nós vamos ver, é um período mais propício para a educação do espírito, que, como espíritas, sabemos que ali, naquele ser inocente, angelical, né, que cativa a todos nós, tem um espírito encarnado. E esse espírito teve muitas outras encarnações e tem uma certa maturidade. E caberá aos pais reconhecer o caráter desse espírito para poder trabalhar e ajudá-lo na sua melhoria. Então, nós vamos tentar rapidamente, né, porque o assunto ele é vasto, então nós trouxemos uma sinopse para a gente discutir. Quem seriam os responsáveis pela educação infantil? Quando e onde se deve iniciar a educação infantil? Por que a infância é um período importante para a educação do espírito? Os pais estão preparados para a missão da paternidade e maternidade? Conflitos conjugais e crianças desaparecidas. Evangelização infantil, uma ação postergada. Coloquei aqui pelos pais, mas pelos responsáveis. Vamos tentar entender o porquê. Então, encontramos
na questão 383 do Livro dos Espíritos, essa questão: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Respondem os espíritos: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão carregados ou encarregados de sua educação. Então, os espíritos respondem para o nosso entendimento que é uma fase propícia, é uma fase ainda em que o espírito ele não se integrou completamente no corpo físico. Então, é por isso que é mais fácil você educar uma criança do que já uma pessoa adulta. E nós vamos ver, inclusive, orientações de Emmanuel a respeito da idade, até quanto uma criança está apta a receber essa educação. Porque a partir daquilo que ela traz junto com ela de outras vidas, da sua bagagem e daquilo que ela encontra no lar, a somatória do ambiente em que ela vai encontrar, que ela vai poder fazer escolhas melhores, que ela vai poder ter uma maior facilidade de optar por boas escolhas. Então, nós temos aqui que o período é o período da infância, explicando que nessa fase é uma fase propícia pelo fato do espírito não estar totalmente integrado ao corpo físico e que a responsabilidade para isso seriam os pais ou os encarregados da educação dessa criança. Ainda, na questão 109 do Consolador, sobre a importância do período infantil, por que seria, o mais importante o período infantil para a tarefa educativa? Segundo Emmanuel, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos, pelos mesmos motivos os quais nós falamos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então, se nós espíritas estamos tendo o entendimento dessa importância para esse período, fica difícil depois nós passarmos, aquele que é responsável por uma criança, um período sem ter a dedicação que isso merece e o cuidado. Então, nós estamos vendo que não é simplesmente o fato de vou ter um filho, vou decidir, tenho um filho, mas toda a responsabilidade, as implicações que isso pode causar para o futuro daquela criança, daquele espírito e quando ele for adulto. Nós estamos vendo que hoje, atualmente, há uma série de conflitos entre as sociedades. O país está atravessando por momentos de dificuldade, de crises, onde há violências. Nós já ouvimos falar de prostituição infantil, das drogas. E, às vezes, costumamos atribuir a responsabilidade de todos esses conflitos ao governo, à má gestão, sem nos esquecermos que, ou nos esquecendo, que os responsáveis pela sociedade são os homens, que um dia foram crianças e que puderam não ter a oportunidade de um lar e de uma educação ajustada. Então, dessa forma, é chamando a nossa responsabilidade, a reflexão desse ponto significativo e importante para a formação de uma sociedade mais equilibrada. Todos nós gostaríamos que vivêssemos mais em paz, mais tranquilamente, mas se nós não proporcionarmos, não investirmos nossos esforços e o nosso tempo para isso, dificilmente isso poderá ocorrer. E uma outra coisa, que às vezes nos esquecemos que nossos filhos são espíritos. E como espírito, ele tem as suas dificuldades, as suas limitações,
E eles estão inseridos em determinados lares porque muitas vezes nós programamos isso. Não vamos falar das uniões fortuitas, porque existem muitas uniões que podem não ter sido programadas no plano espiritual, mas a maioria delas foram programadas. E os espíritos que estão ou que vieram através dos pais, eles vêm com necessidades próprias, estão no lugar certo para receber a educação adequada. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, nós temos que, é da competência, né? Eu estou falando pais, mas nem todos, né, filhos têm os pais, porque os pais podem ter falecido, podem ter se separado. Muitos filhos hoje são os avós que criam, ou os tios ou parentes próximos. Tá? Então, esses responsáveis, eles têm a obrigação, na verdade, de observar desde os primeiros impulsos, reações e tendências, instintos e predisposições desse espírito que está chegando. Não é somente olhar as gracinhas que a criança está fazendo, como ela tem se desenvolvido biologicamente, isso é importante também, mas nós conseguimos perceber já na criança algumas tendências ao egoísmo, a vaidade. Então, essas coisas são muito importantes para que a gente consiga orientar adequadamente os nossos filhos. Então, essas observações, os espíritas têm que estar atento para poder ajudar esse espírito que está vindo através dele, né, ou dos pais, ao seu aperfeiçoamento. Uma outra coisa, a orientação e a correção dos filhos deve ser efetuada. Mas aqui também nós colocamos que não a violência. Atualmente tem se discutido muito essa lei, né, que está aparecendo aí, onde os pais castigam fisicamente seus filhos. Nós temos já, isso já é provado, que a violência só gera violência. Não é por meio de agressões físicas que nós podemos conquistar uma criança e que ela vá nos obedecer. O maior respeito que a criança tem por aqueles que cuidam dela é através do exemplo. E uma criança, quando se explica para ela o porquê que ela está errada, né, pode até se dar alguns castigos, algumas punições, alguma coisa que a criança goste muito, para que ela entenda que o que ela fez não estava certo. Mas tudo com muita amorosidade, com muita bondade. O que está faltando, na verdade, nós presenciamos isso, como eu também faço parte da educação de jovens, onde eu trabalho, o que falta no mundo é essa amorosidade, é essa paciência, é esse tempo que, às vezes, nós não temos mais de olhar para essas crianças que estão em desenvolvimento. Então, isso é uma coisa muito importante e que nós devemos, sim, nos preocupar e termos na nossa mente se estamos aí pleiteando por um mundo melhor, pleiteando por uma sociedade mais justa, mais igualitária, e como se nós não conseguimos educar os espíritos que estão vindo. E sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, estamos, sim, em transição. Também estamos sabendo que existem espíritos mais evoluídos que irão reencarnar e que estão reencarnando na Terra para ajudar o seu adiantamento. Mas muitos desses espíritos que vêm através de nós são como nós, são medianos, com muitas necessidades e precisam, sim, de uma educação firme. E aonde buscar essa orientação? Nós recebemos educação dos nossos pais e, dessa forma, nós educamos os nossos filhos. Nós não fazemos nenhum curso, né, de como ser pai, como ser mãe. Existem aquelas pessoas que se interessam pelo assunto e buscam na literatura. Mas o modo pelo qual nós educamos nossas crianças são através da observação. E, às vezes, essa observação ela não é a mais adequada.
Então, educar uma criança dentro dos princípios doutrinários, dos princípios cristãos e da boa cidadania é um bom caminho, é uma boa medida para que a gente possa nos orientar, nos nortear. E qual a melhor escola, né, de preparação dessas almas reencarnadas na Terra? Essa é uma questão 110 também do livro Consolador de Emmanuel. Segundo Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estabelecimento de ensino, propriamente do mundo, pode instruir, mas só o instituto familiar pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Nós temos passado por essa situação em que os pais, devido à falta de tempo, vamos assim dizer, de ficarem com seus filhos, pela demanda, pela necessidade da mulher ter também que ir trabalhar fora e suprir as suas condições econômicas, né? Isso é necessário, mas deve haver o quê? Um equilíbrio, uma ponderação, principalmente nesse período onde é mais crítico, o período até os 7 anos, para que a criança tenha um pouco mais de tempo junto com sua mãe. Não há pessoa que possa substituir o carinho, a atenção da mãe. Então, é um momento de reflexão para todas as mulheres, para todos os homens que são pais ou que vão ser pais, para que a gente pense, planeje adequadamente, para que nós possamos dar condições mais equilibradas para a educação desses espíritos que estão reencarnando na Terra. Às vezes, né, a gente já ouviu falar isso, menos é mais. Às vezes, naquele momento em que nós achamos que vamos trabalhar tanto para poder suprir as necessidades do nosso filho no futuro, às vezes a única coisa, a única necessidade que o filho precisa é a nossa presença. Não estou dizendo com isso que as mulheres deverão agora parar de trabalhar, né, para cuidar dos seus filhos, porque a gente sabe das dificuldades, mas deve haver um equilíbrio, uma ponderação, um acerto nos horários, para que fique um pouco mais de tempo com os seus filhos. Atribuir, né, como Emmanuel está nos colocando, a escola, a educação da criança, não é o melhor modo, né? Não é o melhor caminho para a educação. É dentro do lar que a criança vai poder receber os principais princípios, né, a base da sua educação. Vocês devem ter achado assim meio estranho eu ter colocado esse tema, né, falando de educação infantil, sobre conflitos conjugais e crianças desaparecidas. Eu sempre tive muito interesse por esse tema, porque aqui no Brasil, não sei se vocês já repararam, pela mídia eletrônica, televisiva, nos jornais, o quantas notícias que nós temos de crianças, estou falando em crianças agora, mas temos adultos também, crianças e jovens desaparecidos, tanto no Brasil quanto no mundo. E eu sempre me perguntava, nossa, por que será que desaparecem tantas crianças, e às vezes na frente dos pais? Mas será que eles não cuidam direito dos seus filhos? Será que essas crianças voltam para os seus pais? O que acontece? Eu até imaginava, né, como muitos filmes que às vezes a gente vê na televisão, que essas crianças seriam sequestradas, raptadas, já ouvimos falar até de tráfico de pessoas, né? Teve até uma novela sobre esse tema, e também tráfico de órgãos. É assustador, mas é o que nós ouvimos falar. Até então que eu tive a oportunidade de ouvir em uma palestra, na Semana da Biologia, aqui na Unesp, onde eu trabalho, dessa professora Gilca Gataz, que é uma professora que trabalha na USP com um banco de DNA, ajudando crianças desaparecidas. Eu me interessei, fui nessa palestra e ouvi essa professora dizer que 8 milhões de crianças desaparecidas a cada ano no mundo. É um número muito significativo. Não é? 9 mil crianças e adolescentes por ano, 1 por hora.
63% são localizadas e voltam para casa. Eu tive um grande alívio quando eu recebi essa informação. Às vezes, os números não desaparecem do banco de dados, porque quando você faz um boletim de ocorrência sobre crianças desaparecidas, às vezes, quando elas voltam para casa, não se dá baixa. Os pais não voltam lá dizer que a criança foi encontrada. E quais seriam as causas, né, que era onde eu estava me interessando? Segundo essa pesquisadora, 76% são de fugas de casa. As crianças e adolescentes fogem de casa. Crianças muito pequenas, não, né? Mas um pouco maior, sim. E quando essas crianças são questionadas, essas que voltam para casa, porque existe um trabalho para isso, o porquê, né? Principalmente, os pais pensavam, quando você entrevista esses pais, que era pelo fato dele não dar atenção para essas crianças, ou porque eles tratavam a criança mal. Mas não é. As crianças fogem, os adolescentes, porque eles não aguentam os conflitos familiares, o conflito entre o casal. Então, isso foi uma coisa que eu não imaginava, né, na minha intuição, porque não tinha nada lido sobre isso. Aqui, a importância da constituição das uniões, né, das uniões conjugais e da família, da importância em se ter uma base sólida para que o conflito entre o casal não atinja a educação dos seus filhos. Outras das causas são subtração por familiares estranhos, muitas crianças podem se perder por sequestros e expulsões de casa. Os riscos do desaparecimento são que esse desaparecimento, essas crianças e adolescentes nunca mais poderão ser encontradas. Elas podem ser encontradas mortas. Pode haver tráfico de pessoas. 1,2 milhões de crianças são traficadas anualmente. E, dessa forma, essas crianças que são, às vezes, roubadas de seus pais e colocadas em abrigos e orfanatos, elas podem, inclusive, ser adotadas ilegalmente e legalmente também, porque se perdem os dados sobre as informações sobre a criança, principalmente se ela foi muito pequena, ela não tem condição de falar, né, quem ela é, os seus pais e tudo mais. Esse é um trabalho que essa professora, como eu disse a vocês, desenvolve na USP, e é chamado Caminhos de Volta. Quem, se tiver interesse, né, aqui tem todo um roteiro para como proceder se uma criança ou um jovem desapareceu. Esse é o endereço que tem. Então, dessa forma, nós sentimos a importância, nesse contexto, nessa reflexão que nós estamos tendo, que a base da educação vem da onde? Vem das uniões conjugais, né? Que às vezes pode parecer, num determinado momento, né, quando um casal resolve se unir pelo casamento ou por um outro tipo de união, que vai se entrar no paraíso ou que é um verdadeiro conto de fadas, né? Nós sabemos que isso é uma falta do quê? De maturidade, muitas vezes, do casal, de se pensar que felizes para sempre. E não é bem assim. Nós podemos ter muitas alegrias, muito crescimento junto com o nosso parceiro, se soubermos administrar isso com maturidade, mas nós sabemos que não é fácil. Porque, passado o período do encantamento, nós conseguimos nos enxergar quem nós somos como os espíritos, né? Como espírito. E como espírito temos as nossas diferenças. E cada vez mais parece que os casais estão se tolerando cada vez menos. Então, dessa forma, é muito importante essa reflexão do que vem a constituir uma família. Nós já ouvimos falar muitas vezes, o que é a família? É a célula máter, é a célula básica da sociedade. Se a família adoece, a sociedade sucumbe. Então, a importância da sociedade formada num ambiente familiar, bem estruturado,
nós temos um caminho muito mais adequado para progredirmos. Tá? E o que, então, entender por uniões conjugais? O que vem a ser o estabelecimento de um homem, uma mulher, ou seus parceiros, que decidem se unir para constituir uma família? Uma instituição de responsabilidades e compromissos. Nós queremos pular essa parte, muitas vezes, né? Nós queremos já ir, né, no afã vou ter uma casinha, vou cozinhar para o meu marido, vou ter tudo aquilo que eu sempre quis numa vida a dois. Tudo bem, mas nós sabemos que depois vêm as responsabilidades e as dificuldades. Como nós vamos enfrentar isso de bem com a vida? Devemos o quê? Ser parceiros, né? Sermos cúmplices um do outro. Ajuda mútua no progresso de cada um. Nós sabemos que somos espíritos com dificuldade. Um tem que ajudar o crescimento do outro. Temos também que aceitar as diferenças, não impor condições, né? Se não for assim, do meu jeito, né? Então não está certo. Então, a base principal de tudo, nós estamos percebendo, as dificuldades são os relacionamentos. Então, se nós investirmos tempo para estudarmos, termos autoconhecimento de quem nós somos, de quem o outro é, isso melhora bastante. Aprender a desenvolver o quê? Virtudes. Nós não estamos aqui para progredir, nós não estamos aqui para conquistar bens materiais, porque sabemos que quando pegarmos a nossa malinha para o lado de lá, só aquilo que vem dentro de nós, do nosso espírito. Se somos pacientes aqui, também seremos no plano espiritual. Se somos amorosos, também seremos amorosos. Se somos compreensivos, continuaremos assim. Agora, se não conseguimos conquistar essa virtude agora, quando encarnados, também do lado de lá também seremos esse tipo, né, de espíritos mais rebeldes. Então, junto com alguém é muito mais fácil. Né? Como é que nós vamos praticar a paciência, a tolerância, o altruísmo, o perdão? Como que nós vamos construir o amor incondicional? Porque dizer eu te amo é muito fácil, mas nós sabemos que o que significa eu te amo? Nós estamos preparados para tudo no eu te amo, quando nós dissemos um para o outro isso? O que isso significa? Então, isso é muito importante, essa reflexão, para que a gente possa viver melhor, mais em paz, sabendo que um pode errar, mas o outro está ali para amparar e não para condenar ou julgar. Então, essas coisas, esse aprendizado, essa união mais estável, mais tranquila, dá um suporte, dá uma base para quando se pensar, vou ter um filho, mas o que eu vou fazer com esse filho agora? Vamos caminhar juntos e aprender junto e dar o melhor de nós para ele. Porque é assim que foi combinado, né? É assim que nós combinamos no plano espiritual. O desafio atual. Relacionamento entre pais e filhos, violência, como nós falamos, né? A visão distorcida a respeito da conduta sexual, drogas, transtornos como álcool, tabagismo, tudo isso são dificuldades que nós enfrentamos. E se nós tivermos uma base sólida, bem estabelecida naquilo que nós nos propusemos a realizar nessa nossa existência, sabendo que aqui é o momento dessa transformação, nós vamos conseguir, né, através de nós mesmos, da nossa força de vontade, ou da ajuda de profissionais competentes, ou mesmo da casa espírita, e outros amigos que também podem nos ajudar. Devemos reservar tempo para o diálogo, evitar discussões na frente dos nossos filhos. Nós temos que ser enérgicos, mas com brandura e não violência. O verdadeiro amor é aquele que tem coragem de negar a solicitação. Isso é uma coisa muito importante. Porque não é só darmos coisas materiais para os nossos filhos que nós vamos estar suprindo a nossa falta. Dar sempre coisas, né? E não nos darmos para eles, que é o que eles mais necessitam, né? É mais valoroso, é difícil. Aqui só para ilustrar isso que eu estou dizendo, né? Quando
o filho pede a nossa atenção em vários momentos em que estamos ocupados, ou com tarefas domésticas, ou com o trabalho, ou conversando com os amigos. Nos solicita o nosso tempo, e às vezes nós não temos esse tempo para ele. E quando se passou, principalmente aquele período que nós estamos falando, importante, ele pode estar em situações dolorosas que vai ser difícil de reverter. Então, vamos refletir sobre isso e tentarmos nos esforçar para colaborar na educação desses espíritos que estão vindo por meio de nós, mas não nos pertencem. Aqui são algumas imagens para que a gente realmente entenda a importância dessa participação em todas as fases das crianças, a presença dos pais, né, mesmo que em alguns momentos, como isso vai refletir no futuro dessa criança, um adulto mais ajustado. E só para encerrar o tema, é sobre em qual momento encaminhar essas crianças para a evangelização infantil. Muitos pais, mesmo dentro da doutrina espírita, nós ouvimos falar que, não, quando ele for adulto, ele escolhe a religião dele. Né? Mas existe um ditado que eu não lembro muito bem, eu não sou muito boa nisso, mas quem come do meu pão tem a minha religião. Mais ou menos assim. Se é bom para nós, se o Espiritismo nos faz bem, por que eu não vou passar isso para os meus filhos? Vamos dizer, os pais não procuram dar a melhor educação para os filhos, porque sabe que a escola é importante. Quando o filho está doente, ele não fornece o melhor medicamento, porque sabe que aquele remédio vai auxiliá-lo. Então, dessa forma, o mesmo tempo que nós investimos em outras coisas, nós também temos que investir na evangelização, né? E, como nós dissemos e reforçamos, o período infantil é o mais importante. E, em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com diferença. Nós devemos nos esforçar um tanto mais para podermos dar essa sementinha para esse espírito, para que no futuro ele possa até vir a escolher uma outra religião, mas ele tenha uma base mais sólida do que é o caminho que ele deve traçar nessa existência. Porque se ele não tiver caminho nenhum, se ele se julgar um perdido, ele pode buscar esse auxílio em outras fontes mais dolorosas. Bem, aqui também a gente pode falar, só lembrando que esse tema, além de outras coisas em que eu me interesso, é justamente porque se está fazendo 100 anos de evangelização, a FEB está comemorando, e quem entrar no site da FEB vai ver muitas palestras sobre o tema, está tendo bastante curso também, para aquele que se interessar sobre esse assunto um pouco mais. Então, para encerrar, encontrei num livro do Chico essa oração da criança, que vem bem resumir tudo aquilo que nós colocamos hoje aqui. Amigo, ajuda-me agora para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venha ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje sou sementeira, fragilidade e promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolve meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afaste de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quando a plantinha tenra precisa de água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Então, assim, é um convite a todos, a participação mais efetiva, junto com seus filhos, com os jovens, com seus amigos,
aqueles que são pais, que são avós, madrinhas, tios, que invistam melhor nessa semente para que a gente possa colher no futuro uma geração melhor, mais maleável, mais compreensiva e transformando a humanidade, que é o que todos nós desejamos, para uma humanidade melhor. Sim? Só para lembrar que aqui no Kardec nós temos a evangelização infantil e a mocidade, pré-mocidade, às quartas-feiras, na hora da palestra, e aos domingos. E também estamos tendo nas segundas e nas quintas-feiras. Muito obrigada, fiquem com Deus e podemos passar.